Fala galera que acompanha o blog Observatório dos Tribunais. Hoje nós estamos iniciando aqui o nosso grupo de estudo para a segunda fase do concurso de advogado da União e iniciaremos o nosso curso, nosso breve curso com o parecer. Então eu vou trazer para vocês algumas informações a respeito da forma como se deve fazer um parecer. Essa forma é bastante simples, não tem grandes problemas em relação a ela. E depois eu vou passar para uma parte mais prática e vou trazer para vocês algumas informações, alguns julgados importantes do Supremo Tribunal Federal e do STJ que eu acho que vocês devem conhecer e existe uma grande probabilidade, assim, pela importância dos temas e por eles terem sido tratados pela AGU, há uma grande possibilidade que eles passem a fazer parte da prova. Vai funcionar da seguinte forma. Nós estamos disponibilizando essas aulas através de vídeos no YouTube e a capacidade do YouTube é um pouco limitada, então essa aula acho que vai ter por volta de 1 hora, então a gente vai fazer por etapas de 15 minutos, então a gente vai ter provavelmente 4 etapas de 15 minutos da aula e aí eu vou disponibilizar todos os links, vou disponibilizar todos os links no blog e vocês podem ter acesso e se eventualmente gostarem, compartilharem no Facebook ou apresentar para seus colegas, enfim, fica à disposição de vocês para fazer o que vocês entenderem mais interessante. Bom, a minha primeira consideração aqui, vamos primeiro ver quais são os documentos que a gente vai utilizar hoje nessa aula, tá? Eu bolei esse formato de videoaula bem interessante porque vocês vão ter a possibilidade de visualizar alguns documentos de Word, prova, espelho, etc., que vão ser projetados aqui na tela do computador e por outro lado vai estar aparecendo a minha imagem com a minha voz, que é o que eu vou trazer a explicação para vocês de tudo que a gente vai falar. Tá? Então, a primeira parte, o primeiro documento é esse, um roteiro que eu fiz com as técnicas simples para a elaboração de um parecer. Eu não vou descer a complexidade, tratar sobre questões que eu não acho relevantes para vocês encararem essa parte formal. Só lembrando, gente, é uma aula de formalidade, tá? Eu vou ensinar pela minha experiência e por um ato normativo que a AGU possibilita e por uma doutrina também de um livro, o Manual do Parecer de um colega procurador federal, eu trouxe algumas informações a respeito dessa formalidade para que vocês possam se sair bem. Eu eventualmente vou olhar aqui para baixo no relógio porque eu preciso ver quando vai formar os 15 minutos para a gente passar para o próximo trecho, porque o YouTube só funciona com vídeos de 15 minutos nessa resolução, tá? Então vamos lá. Então esse é o primeiro documento, é um documento com um roteiro que eu trouxe para vocês. Eu preciso aumentar esse zoom aqui para que vocês possam visualizar. Então esse é o primeiro documento, é um roteiro com alguns itens que eu trouxe. Eu vou disponibilizar isso aqui também para vocês que vocês possam estudar. Tá? O segundo documento é esse é o documento do final da aula que a gente vai ter. São alguns temas importantes que eu acho que eventualmente podem ser cobrados no concurso, então eu trouxe para que eu possa dar a minha opinião e trazer a opinião do Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, e assim vocês não vão se surpreender. São temas, como eu disse, que tiveram alguma atuação da AGU, então eu por isso considero eles importantes e pode ser que seja cobrado. Certo? O terceiro documento é o espelho da prova de 2009, né, do meu concurso de advogado da União, e o próximo documento é a prova da segunda fase, né, a prova discursiva também do meu concurso de 2009, que a gente vai dar uma olhadinha para ver como é que foi cobrado, qual é o sistema, como é que funciona a forma de cobrança do parecer para o CESP, tá? Então vamos começar. A minha primeira consideração é a seguinte, é sobre a importância da segunda fase no concurso de advogado da União. Vocês fizeram a primeira fase, essa primeira fase valeu 100 pontos e a partir de agora valerá 300 pontos. A segunda fase vai valer 300 pontos e depois a oral 100 pontos. Então, essa diferença de pontuação ela é muito grande, porque se vocês forem olhar lá na primeira fase, vocês têm uma diferença muito pequena de pontuação entre um e outro, então é muito importante que vocês se saiam bem nessa segunda fase.
Primeiro, por quê? Porque não são todos que vão para a prova oral, existe uma nota, vai existir uma posição de corte, né? Tem um limite para a prova oral. E segundo, porque é importante que vocês consigam uma boa pontuação para seguir no concurso bem. Isso vai ter grandes repercussões na carreira de advogado da União em relação à promoção, remoção, etc. Então, é muito importante. Essa fase é a que faz a diferença no concurso. Então, eu sugiro que vocês se concentrem na hora da prova e sigam essas instruções e mais as outras instruções que a gente vai trazer nas outras aulas de peça para que vocês, pelo menos nessa parte formal, não tenham nenhum defeito, nenhum problema, certo? Tá. Então, passando para o ponto seguinte, inexistência de requisitos legais para a redação de um parecer. O que eu quero dizer com isso? É que é o seguinte, o parecer, diferentemente de uma peça, ele não tem requisitos estabelecidos em lei. Não tem. Por exemplo, uma apelação, você tem alguns requisitos estabelecidos. Por exemplo, endereçamento, você tem que endereçar para o órgão judicial que prolatou a decisão. Aí o órgão judicial vai fazer um juízo e aí vai encaminhar para o tribunal, etc. Você precisa requerer, numa petição inicial, eventualmente, citação do réu. No recurso especial, você precisa fazer o pré-questionamento. Então, existe uma série de requisitos que estão presentes nas peças e não estão presentes no parecer. O que é que existe no parecer? Existe uma portaria da AGU, que eu me baseei para fazer isso, além da minha experiência no concurso, a portaria número 1999, que ela estabelece algumas indicações que no âmbito da AGU são obrigatórias, mas no âmbito do concurso não. Muito embora não seja obrigatório, eu sugiro a utilização dessas dicas e dessas formas de estruturação do parecer que essa portaria traz. O anexo da portaria ele é legal, eu acho bacana seguir. Eu vou disponibilizar esse documento também para que todos tenham acesso e possam depois estudar. Bom, esse ato normativo, o artigo 3º, diz o seguinte, que o parecer deverá ser elaborado como resultado de estudos e análises jurídicas de natureza complexa, que exijam aprofundamento, como também para responder consultas que exijam a demonstração do raciocínio jurídico e o seu desenvolvimento. Então, esse é o conceito que traz, eu trouxe apenas para título ilustrativo, porque isso não vai ser muito relevante para a gente, porque vai chegar lá a proposta, a gente vai usar essa estrutura e não vamos ter nenhum problema maior, então a gente pode passar para frente. Então, bom, eu disse que não existiam requisitos legais, então o que é que existe? O que é que o CESP cobra? Vamos lá, a gente vai descobrir isso olhando para o espelho do concurso de 2009. Então aqui está o espelho da prova, eu espero que vocês estejam conseguindo visualizar. Eventualmente, se não estiverem, eu vou também disponibilizar esse documento para que vocês possam consultar e entender como funciona. Mas funciona basicamente da seguinte forma. Como eu disse, a segunda fase são 300 pontos. Desses 300 são 100 pontos em cada uma das fases. Desses 100 pontos, 70 para o parecer e 30 para as demais questões subjetivas. Desses 70 pontos, 5 pontos vão para a apresentação e estrutura textual, ou seja, questões formais, e 65 pontos para a questão jurídica. Então, dentro da estrutura formal, a gente tem legibilidade, respeito às margens e paragrafação. Isso vale 5 pontos. Como vocês podem ver, e mais uma vez corroborando aquilo que eu falei em relação à inexistência de requisitos legais para a elaboração de um parecer, não há nenhuma menção ou pontuação a esse tipo de formatação. Ou seja, não há necessidade obrigatória de fazer ementa, não há necessidade obrigatória de adotar a forma de relatório, fundamentação e conclusão. Pelo menos no espelho do CESP isso não é pontuado. Então, a ausência de cada um desses requisitos não necessariamente leva à perda de pontuação. Nada obstante, eu acho que, e não simplesmente acho, mas a minha experiência de concurso me leva à conclusão que é bom que vocês utilizem uma forma de parecer. Isso facilita na correção, o examinador vai identificar que isso é um parecer rapidamente, então eu sugiro que vocês utilizem essa fórmula, porque vai facilitar o raciocínio de vocês e vai ajudar na hora da correção, tá? Então, é basicamente isso. Aí agora a gente vai passar para frente e ver quais são esses elementos que são considerados obrigatórios
pela portaria da AGU para que a gente possa fazer uma boa estrutura formal de parecer, certo? Então aqui, coloquei aspectos formais. Legibilidade, respeito às margens, paragrafação. Aspectos materiais, questões de direito, 65 pontos. E as questões formais, como eu disse, 5 pontos. Passando adiante, número de linhas escritas. É importante isso aqui. Utilizar todo o espaço destinado à resposta, pois o número de linhas escritas repercute na nota final. Como é que isso repercute? Vamos lá no espelho para a gente olhar. Eu vou descer aqui para mostrar uma que ele cometeu um equívoco. Então vamos lá. Você vê aqui, ó, nota de conteúdo, 7,8. Número total de linhas efetivamente escritas, 25. E números de erros, 2. Então, qual é o cálculo do CESP? O CESP considera que a quantidade de linhas escritas é inversamente proporcional ao número de erros em relação ao desconto. Trocando em miúdos para facilitar. Quanto mais você escrever, menor desconto você terá na prova para a sua nota final. Então, 7,8. Se você escreveu 25 páginas, 25 linhas, você terá 2, e tendo 2 erros, você terá um desconto aqui, como foi do colega, de 0,04 pontos. Se eventualmente o colega tivesse escrito 30 linhas, esse desconto diminuiria. Por quê? Porque o CESP tem um cálculo, e esse cálculo eu copiei aqui a parte do edital, em que o cálculo está aqui, ó. Será calculada como sendo igual a nota de conteúdo menos 4 vezes o resultado do quociente. Número de erros dividido por número de linhas efetivamente escritas. E aqui embaixo também é a mesma coisa. Sempre o número de linhas escritas vai ficar abaixo do quociente, ou seja, quanto maior ele for, menor vai ser o desconto. Então, o recado é esse. Escrevam até o final, eu estou aqui olhando o tempo, escrevam até o final, porque isso vai ser importante na pontuação de vocês, certo? Muito importante. O desconto, para falar a verdade, o desconto ele é pequeno. Num universo de 300 pontos, até eventualmente pode ser que não haja uma grande relevância e tal, mas é como se diz, né? Não é bom perder ponto em nada. Então vocês escrevam até o final, tentem escrever até o final, para que vocês consigam o maior número efetivo de linhas escritas e aí vocês vão ter a menor pontuação descontada possível, certo? Aqui eu coloquei erros de grafia e acentuação, morfossintaxe e propriedade vocabular, ou seja, tenham cuidado com a gramática, porque a gramática é o que justamente leva vocês a serem descontados. Erros de concordância, erros de escrita, erros de acentuação, isso tudo vai ser descontado, certo? E ele é descontado da seguinte forma, tem aqui o espelho, e aqui você tem a quantidade de linhas. Cada linha dessa é uma anotação de erro que ele traz. Então, linha 12, aí pode ter um erro de grafia, um erro de morfossintaxe, ou mais de um, dois e tal. Então, essa parte é importante. É bom que vocês evitem errar para que não haja esse desconto da nota de vocês, certo? Passando dessa parte, eu gostaria de iniciar a proposta de estruturação do parecer em si. E de onde eu tirei essa proposta? Então, como eu falei antes, eu baseei na minha experiência de concursos, na doutrina, naquele livrinho que eu falei, Manual de Parecer, que é feito por um procurador, foi feito por um procurador federal, e no anexo da portaria 1999, aqui está errado o número, é 1999, que regula a forma das manifestações jurídicas no âmbito da AGU, certo? Então foi daí que eu tirei e coloquei apenas uma observação aqui. Na atividade profissional, nós costumamos numerar todos os parágrafos. Então, é basicamente isso. Experiência, vida profissional, doutrina e portaria da AGU. Tá? Então vamos lá. Elementos de identificação. Como é que começa o parecer? Aqui a gente começa especificamente a tratar sobre o parecer. Tá? Então, o primeiro elemento os primeiros elementos são os elementos de identificação. E quais são eles? Isso aqui a gente vai passar muito rápido porque é muito simples, não tem nenhuma peculiaridade. Você vai começar com parecer número, processo número. Sem colocar X, sem indicar um número ou outro, não façam isso e simplesmente coloquem parecer número, processo número. Ponto. Dificilmente a questão vai indicar um número
Então, não há necessidade de vocês criarem dados e não há necessidade de citar nenhum número, porque isso pode, no final das contas, ser considerado como um elemento de identificação, e sendo considerado como elemento de identificação, vocês estarão correndo o risco de sofrerem a eliminação sumária do concurso. Então, simplesmente parecer número, processo número, e aí passamos para o interessado. Eu vou, a partir desse momento, completamos os 15 minutos, a aula continuará no próximo link que eu vou colocar a seguir. Tá? Voltamos daqui a pouco.